Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza e com a Rigol. No vídeo de hoje, atendendo inúmeros pedidos, vamos explicar para que serve, afinal de contas, um gerador de funções no laboratório de eletrônica. Você tem interesse de adquirir o seu? Então eu recomendo raiza.com.br. Acesse e verifique aí a categoria. Tem vários geradores bacanas da Rigol para você conferir. E nas suas compras na Raiza pode utilizar o cupom WRKitsRaiza para 7% de desconto em toda a loja. Vamos para o vídeo de hoje. Segura aí. Montei esse setup bem simples aqui com o DG1022A e o DH802 da Rigol. E aí você vai entender para que serve um gerador de funções. É esse instrumento aqui, tá certo? O gerador de funções, como o próprio nome diz, gera diversos tipos de funções. Senoidais, cossenoidais, triangulares, retangulares, pulso, PWM, modulações e assim por diante. Existem várias categorias de geradores, existem geradores mais avançados, também existem geradores mais simples. Em geral você vai precisar muito de um sinal senoidal. Você vai usar onde esse sinal? Esse sinal senoidal, de certa forma, ele simula para nós um sinal de áudio de um único tom e sem harmônicas do sinal. Única e exclusivamente a frequência fundamental desse sinal. É isso que está sendo representado neste sinal aqui. E o gerador serve justamente para testarmos circuitos que precisam de um sinal como esse. Um exemplo típico é um amplificador. Se você projeta um amplificador de áudio, você precisa de um sinal senoidal, normalmente com uma amplitude de 1 ou 2 volts, o offset em 0 aqui. Que vai ser aplicado na entrada do seu amplificador. Então o que você faz é aplicar esse sinal na entrada do circuito amplificador e na saída você vai obter uma resposta, que é o sinal geralmente com um ganho de tensão. Então você pode verificar a saída do amplificador, se você está tendo um ganho ou está tendo uma atenuação, uma diminuição de amplitude deste sinal que você está aplicando. Então você pode utilizar para testes de circuitos pré-amplificadores, para testes de amplificadores de potência, que normalmente o ganho é 1:1, mas você quer ver como o sinal está surgindo na saída do amplificador. Então um amplificador de potência geralmente vai acionar um alto-falante ou uma resistência de baixo valor e você quer ver se consegue manter a qualidade do sinal, se tem um sinal senoidal sobre a sua carga sem a presença de distorções. Então este é um uso fundamental do gerador de funções. Ele traz um sinal senoidal, esse é o sinal básico que todo gerador deve conter, em diferentes frequências. Então você tem a faixa de áudio e você pode selecionar frequências diferentes. Você vai encontrar diversos tipos, como mencionado. Esse aqui da Rigol permite que eu entre com parâmetro diretamente no teclado aqui, então 2 kHz, eu quero uma frequência de 5 kHz. Eu seleciono facilmente, ajusto aqui no encoder também. Traz várias facilidades e vários recursos para o usuário. Amplitude, eu ajusto aqui conforme a necessidade do meu projeto. 3 ajustes que você vai ter, além das formas de onda, em um gerador de funções, são a frequência, esse é o principal, você utiliza para testar uma faixa de frequências, a amplitude, que é a amplitude do sinal aí em volts, e o offset do sinal, que basicamente é um nível DC, o deslocamento do sinal a partir da origem. Estão percebendo aqui que está deslocando a partir da origem? Meu 0 é aqui, eu estou descendo o nível central da forma de onda, se eu diminuir o offset, e se eu aumentar o offset, acima de 0 eu estou
elevando o nível central, ou seja, somando um valor de tensão contínua no meu sinal. O sinal senoidal também pode ser utilizado para teste de filtros, filtros passivos, filtros ativos, também filtros digitais. Você aplica um sinal de varredura, alguns geradores têm, é o caso desse Rigol aqui, alguns modelos mais simples não têm, mas não tem problema nenhum. No modelo mais simples você pode fazer a varredura manualmente, é só movimentar aqui o seu trim pot ou o seu ajuste de frequência e fazer essa varredura de forma manual. Por que é importante uma varredura de frequência? Porque você enxerga a resposta do filtro. Um filtro que corte em 1 kHz, por exemplo, você vai estar ali em 100 Hz, vai ter o sinal senoidal na amplitude correta. Vamos supor um VPP, que é esse sinal aqui. À medida que você faz a varredura e vai aumentando a frequência, em um filtro você vai observar na saída dele que ele vai começar a atenuar, que eu vou representar com a própria amplitude do gerador, mas você vai aumentando a frequência, ele vai diminuindo sua amplitude a partir da frequência de corte para o qual você projetou aquele filtro. Então o gerador de funções com um sinal senoidal e uma faixa bacana de frequência já permitirá você fazer a validação de circuitos amplificadores, verificar o ganho dos circuitos amplificadores e também a resposta em frequência dos mesmos, resposta em frequência de filtros, por exemplo. Um outro sinal bastante utilizado é o sinal quadrado, que é esse sinal aqui. Esse sinal pode ser utilizado como a representação de uma chave que vai ligar e desligar em uma frequência muito rápida, ou até mesmo, se você digitar uma frequência pequena aqui, meio Hz, por exemplo, ó, a chave liga e desliga de forma devagar e você pode utilizar isso em alguma aplicação. Em uma frequência maior, você pode utilizar como um circuito de clock. Geralmente, daí é nos níveis TTL. Você pode ajustar entre 0 e 5 volts, valor bastante típico para circuitos de clock. Esse sinal vai ser aplicado na entrada de um processador, na entrada de um flip-flop, na entrada de um contador digital, enfim, em várias aplicações que você precisa de um sincronismo, precisa testar o funcionamento de um dispositivo digital que dependa de um sinal de sincronismo, um sinal de clock. Então é mais uma aplicação, na verdade diversas aplicações de um único sinal que você encontra em um gerador de funções. Um outro sinal que você vai usar bastante é o sinal de pulso, onde você ajusta tanto a frequência quanto a largura de pulso no parâmetro Duty Cycle. Então veja que eu estou variando a largura de pulso e mantendo a frequência fixa aqui com esse sinal, que é conhecido como PWM, modulação por largura de pulso. Esse pode ser utilizado para testar o disparo de MOSFETs, por exemplo, para o teste de conversores DC-DC, para alguns tipos de transmissão, em amplificadores classe D. Então, vários tipos de aplicações você encontra para o PWM, para teste de ajuste de brilho de LEDs, para teste de ajuste de velocidade de motores. Por exemplo, você projetou um driver com um transistor ou uma ponte H para um motor de potência, você pode inserir o sinal PWM do gerador primeiro, para ver se o seu driver está funcionando, e depois que comprovar o funcionamento correto, você cria um circuito PWM específico para aquele motor. Mais um exemplo para você. E aí tem sinais como o triangular, ou ramp, você pode utilizar como uma portadora para gerar PWM a partir de um comparador. Ou você pode utilizar ele como um sinal em rampa, ajustando aqui o seu DUT. E aí isso varia também de gerador para gerador, a configuração.
você tem uma rampa linear. Essa rampa linear aqui simula uma tensão que vai crescendo. Nesse caso, uma tensão que está crescendo de 0 a 5 volts. Então ela inicia em 0, termina em 5, volta para 0. E ela cresce linearmente. Posso utilizar esse sinal, que também é conhecido como sinal em dente de serra, porque ele lembra de fato o dente de uma serra. Posso utilizá-lo na entrada de um VCO, um oscilador controlado por tensão, que pode ser útil em diversos tipos de sistemas de modulação, por exemplo, transmissores, receptores, entre outros. Então aí estão várias dicas de utilização de um gerador de funções. Além dos sinais senoidal, quadrado, pulso, que eu também chamo de sinal retangular, pela sua característica de não ser um sinal com o ciclo de trabalho em 50%. Esse é o sinal quadrado, esse é o sinal retangular. E o sinal triangular que vimos, você pode encontrar em geradores mais avançados, é o caso desse. Ruído, você também pode utilizar em teste de filtros, você tem essa opção para os seus projetos. E sinais arbitrários, nos sinais arbitrários você vai encontrar diversas funções exponenciais, a função sinc, entre muitos outros, para aplicações mais avançadas também. Sinais estocásticos estacionários, como de batimentos cardíacos, que encontram faixas de aplicações mais avançadas na eletrônica. Mas, em resumo, o gerador de funções é sim um instrumento indispensável. A boa notícia é que você pode construir com certa facilidade um gerador contendo estas 3 funções fundamentais aqui com certa facilidade. Tem no canal vários projetos, é só digitar na busca WRKits e o tema, então WRKits, gerador de funções, vai encontrar vários projetos que eu apresentei. Caso você ainda não tenha um gerador e quer começar a utilizar sem investir muito, mas depois considere fazer um investimento em um equipamento um pouco mais avançado. Esse equipamento também, além da função de varredura, que eu já comentei com você, que é bastante útil, tem a função de burst, que ela gera aí um número finito de ciclos do seu sinal, que pode ser útil em aplicações onde você quer. Está aqui o pulso único, ó. Então ele gera uma senoide única. Você quer simular algum tipo de ruído no seu sistema. Geração de bursts pode te ajudar nessa tarefa. E também modulação. Sinais de modulação que você encontra para trabalhar com os diversos tipos de modulação, e aí é muito particular de cada gerador, mas você pode ter AM, single sideband, double sideband, você pode ter FM, você pode ter ASK, FSK, e aí depende também do gerador e do equipamento, é algo bastante particular. Mas em geral é isso, eu enumerei muitas aplicações aqui na aula, para quem ainda não conhecia esse instrumento. Invista, de fato eu recomendo. Se não tem como investir, construa o seu primeiro. Eu também comecei assim. Lá no início eu mesmo construía os meus geradores e era muito bacana, muito gratificante. E eu utilizei por muitos anos geradores construídos por mim. Quero mais aulas como esta? Fazia tempo que eu não trazia algo mais voltado à instrumentação. Se quer, por favor, deixe nos comentários. Eu lembro todos vocês que temos cursos também na descrição, alguns em promoção, como o Inversores de Frequência. Dê uma conferida. Isso encerra mais um vídeo em parceria com a Ryze e com a Rigol. Obrigado por assistir, deixe o seu like e maratone os nossos vídeos. Um abração, bons projetos e até a próxima!